Meus irmãos, paz do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui cultuando a Deus, edificando a minha vida através destes louvores, que muito me emocionam, né? Quando eu ouço as irmãs cantar que Deus cuida de mim, depois ouço a equipe de louvor dizer que Deus é o meu escudo, e aí eu ouço notícias do meu presidente que agora ele está mais elétrico, eu fico muito feliz. Essa semana foi uma semana de oração em prol do pastor presidente, mas eu estou bem feliz por saber que ele está melhor, daqui a pouco vai estar conosco, não apenas ele, mas também o nosso irmão Paulo, e estamos orando pela sua recuperação. Feliz por saber que eu era um morador de rua nesse mundo, e o Senhor me deu uma casa para morar, uma casa eterna para morar. Eu sou feliz por isso, espero que você também seja feliz por isso. Não tínhamos nenhum tipo de perspectiva de vida aqui, nesse planeta, até que Ele decidiu nos adotar, levar para perto dEle e nos proteger. Né? Nos proteger. Aliás, proteção é uma coisa que muitas pessoas anseiam nos dias em que nós estamos vivendo. Né? Proteção. A gente não vê só o anseio, mas a gente vê a movimentação de muitas pessoas de um lado para o outro, migrando até de país para outros países, em busca de proteção. Recentemente, aliás, não tão recentemente, mas em outubro de 2023, eu ouvi uma reportagem de uma brasileira que estava em Israel, e a jornalista perguntou para ela, por que você veio a Israel? Qual era o motivo da sua estada em Israel? E um dos motivos maiores da sua estada naquele país era a segurança, a proteção que aquele país podia dar à sua família, que ela enxergava que aqui no Brasil não poderia ter. Né? Aquilo me chamou muita atenção. Né? Nós conhecemos um pouco a história de Israel, nunca estive lá, mas conhecemos um pouco a história daquele país. E sabemos, por exemplo, que em Israel há leis que obrigam à construção de bunkers, aquelas proteções, né? Antibombas, e que hoje em Israel existem mais de 1,5 milhão de bunkers para proteger as pessoas. Mas nós também sabemos que eles não são suficientemente protetores e que muitas pessoas, infelizmente, nesta guerra que se deu, ou que ainda se está dando no Oriente, muitas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas. Os bunkers não foram protetores suficientes, mas Deus a quem nós servimos, Ele é protetor suficiente. E é sobre este Deus protetor que eu quero falar hoje com vocês. Um Deus que nos protege todos os dias. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua escritura no Salmo de número 91. Abra sua escritura eletronicamente, ou de forma física, como você puder fazer, mas o faça, porque é importante a gente ler este salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola à meia-noite. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em
retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus por isso, né? Em muitos lugares a gente olha esse salmo com o pastor na minha caminhada, não muito longa, só 30 anos de pastoreio, mas eu entrei em muitas casas que as pessoas, mesmo os crentes, deixavam o Salmo 91 aberto em cima da escrivania, com a página toda amarelada, como se ele fosse um amuleto que pudesse protegê-lo de algumas questões, sem se importar com a praticidade, com a execução deste salmo. Esse saltério tão lindo nos adverte sobre algumas armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores durante a noite, flechas durante o dia, tropeçar em pedras, enfrentamentos com leões, com cobras. E eu acredito que esse salmo tem um nítido esforço de nos ensinar a ter um coração, ou ter no coração, a certeza da existência de um Deus protetor que jamais abandona o seu povo em meio aos perigos. Então, Deus jamais nos abandonará em meio aos perigos da vida, porque Ele, de fato, é o nosso real protetor. Então, vamos ver como essa afirmação se desenvolve nesta inódia, nessa música, que nós não sabemos exatamente, ou aliás, não sabemos quem é o autor, mas ela traz uma verdade. E se você guardar essa verdade absoluta, que esse Deus protetor, Ele está sempre cuidando de nós, independente daquilo que nós passemos ou entendamos, Ele sempre vai nos amparar. Ele começa a música dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta declaração, para mim, é muito impressionante à medida que eu li esse salmo, porque ele mostra que só pessoas que têm convicções de ter um Deus como guardião pode fazer declarações exatas como essa, de pessoas que estão seguros na sombra deste grande Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu fui ler uma Bíblia que eu também gosto muito, que é traduzida pelo Eugênio Peterson, e ele traz a seguinte tradução desse texto. Ele diz assim: aquele que se senta na presença de Deus, ou na presença do Deus Altíssimo, passa a noite na sombra do Todo-Poderoso. E eu achei interessante a tradução, porque ele diz assim: aquele que se senta, ou aquele que dobra as suas pernas, aquele que faz esse exercício de dobrar as pernas, de se acomodar na poltrona, de soltar o corpo, de se sentir amparado, de deixar-se sem fazer qualquer esforço, de doar-se completamente. Então, esta é a declaração deste salmista. Esta é a declaração do autor dessa música, né? Muito interessante, de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é semelhante a esse ser que deposita nele total e real confiança, que revela em Deus ter o seu esconderijo. E eu penso que quando as pessoas revelam em Deus ter o seu esconderijo, são pessoas que têm com Ele uma comunhão, uma real comunhão. Ninguém se assenta com tanta tranquilidade em um lugar onde você não tem comunhão, né? Existem casas, por exemplo, na minha casa, no meu saudoso pai, tinha uma poltrona lá que já se parecia com ele. Parece que ela já estava moldada ao corpo dele. A gente olhava para a poltrona e parece que a gente visualizava ele se sentado lá e entendíamos que aquela poltrona acomodava, ele se sentia acomodado ali. E a ideia do salmista é de alguém que, de fato, tem uma comunhão real com o Senhor, uma teologia relacional existente nesses salmos aqui, deve nos envolver constantemente.
Nós precisamos ter esta comunhão com Deus no sentido de nos assentar na poltrona desta proteção e saber que Ele está sempre nos guardando. O resultado desta comunhão está posto no último verbo desse texto: descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós sentiremos segurança sempre quando descansarmos em Deus. Não descansarmos nas nossas forças, mas descansarmos no Senhor. Então, Deus nos protege para nos proporcionar paz, descanso. Ele nunca nos abandona. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que Deus nunca nos abandona? Então, esse salmo aqui também, ele é uma crítica e uma oposição ao deísmo, que prega que Deus fez o mundo, mas que o abandonou. Está de longe, quem sabe batendo palma, observando, sem saber exatamente o que fazer com aquilo que acontece no mundo. Isso é o que prega o deísmo. Mas este salmo, de forma muito clara, nos diz que Deus nunca nos abandonará, que Ele está sempre envolvido conosco e vice-versa. Este é um Deus relacional, em que nós podemos buscar nele proteção para as nossas vidas. Estamos nesse esconderijo divino, vivemos sobre a sombra desse onipotente Deus e sobre a proteção dele, e é por isso que a gente tem que descansar no Senhor. Isso não quer dizer que nós somos seres de imunidade total. Nós não temos imunidade. Não há imunidade para o cristão nesse planeta. Mas algumas coisas jamais nos atingirão. Por exemplo, a segunda morte jamais nos atingirá. Nós poderemos morrer aqui uma vez. Certamente alguém nos levará um dia à sepultura se nós não participarmos do arrebatamento da igreja. Eu acredito que você ainda, desculpe a redundância, mas acredito que você ainda acredite no arrebatamento da igreja. A morte pode ser uma realidade para nós. Me parece que o pastor Gisel Barbosa falou sobre isso, eu vi uma postagem, falando sobre essa questão. A morte é uma realidade para todos nós. Ela pode ceifar-nos uma vez, mas a segunda morte nunca terá poder sobre nós, porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então não temos imunidade, mas existem questões, à medida que Deus nos protegeu e nos levou para o esconderijo dele, essas coisas ou essas questões não irão nos atingir, nós seremos inatingíveis. Sabendo desta verdade absoluta, o salmista então faz um depoimento, e ele aqui elucida no verso de número 2, uma questão que não é só de lábios, mas de gente que vive uma comunhão real com Deus. E eu acho isso aqui bastante interessante, porque a gente não pode viver apenas do que as pessoas falam, ou viver apenas de uma aparência, de um estereótipo. A gente tem que partir de depoimentos de uma vivência real com o Senhor nosso Deus. Diante desta comunhão, desta proteção, a gente tem uma fala nessa música do salmista. E então ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus é o meu Deus, não de apenas discursos aleatórios de ouvir alguém falar. Ele é o meu Deus, que eu estabeleci com Ele uma comunhão real. É dessa declaração que ele está se dispondo a falar aqui. São crentes que não têm apenas Deus como um símbolo. Tem pessoas que têm Deus apenas como um símbolo, mas nós não podemos. Nós temos que ter Deus como um pai que se dispõe a proteger os seus filhos a qualquer custo. Às vezes eu digo aos irmãos, quando estou na congregação, eu sempre digo para eles,
se você quer advertir, talvez é melhor você advertir o pai do que o filho, porque parece que dói muito mais no pai do que no filho. E aqui a gente tem um Deus disposto a proteger os seus filhos a qualquer custo. Deus é o ponto elevado e seguro para as pessoas que estão em guerra. Ele é o lugar de proteção para cada um de nós. E quando eu falo em guerra, eu falo de todo tipo de guerra. Esse salmista, ele diz que Deus é o Misgar. Eu não sou dominante nem alfabetizado no hebraico, mas essa expressão me diz que Deus é o lugar de escape para mim, um lugar aonde eu posso correr, um lugar aonde você vai se sentir protegido. É a presença desse Deus a quem nós servimos. Deus será e sempre foi o nosso lugar de escape, o nosso protetor. E só quando a gente entender isso, só quando a gente ter isso claramente na nossa mente e fazer isso prática da nossa vida, a gente pode cantar essa música e dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Como cantaram hoje aqui, como as irmãs cantaram, é interessante porque sequer combinamos nada acerca disto, e Deus me ajudou tanto hoje aqui a falar que Ele é o protetor de cada um de nós, e que Ele cuida de cada um de nós, me fazendo ouvir essas músicas tão interessantes. Então, não se resuma em ouvir apenas as histórias ou as façanhas de alguém, mas seja um cristão que vive sob a sombra do onipotente Deus. Se esconda nela. É necessário a gente manter esta relação com o Senhor e ter em nós a certeza que Ele vai nos livrar das investidas do nosso adversário. Não estamos imunes, podemos sofrer investidas, mas temos que ter a certeza em nós que Ele nos livrará. E é assim que a música continua. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Os perigos da vida estão representados nessa música aqui por armadilha de pássaros associada a pestilências, a pestes, a doenças graves, a problemas, né? E todos nós passamos por doenças graves. Foi uma citada há pouco aqui de uma senhora, irmã do nosso presidente, que está com um processo de demência avançado, que certamente se sair por aí, talvez não se lembre de voltar, de saber quem são as pessoas, onde é a sua casa, talvez não se lembre de nada mais no futuro, não muito distante, né? Mas essa música, cantada aos nossos ouvidos por esse saltério, diz que, embora haja tantos perigos adversos, doenças graves, este Deus que nós servimos, Ele nos livrará. Ele nos livrará. Basta que nós confiemos nele. Confiar em Deus é a prova cabal de sermos por Ele capacitados a dirigir os nossos passos e encorajados a ter o nosso coração esperançoso no Senhor. Eu acredito, quando eu estava estudando esse salmo, eu escrevi uma frase que acredito piamente que esse salmista quer nos ensinar, que Deus não é só capaz, Deus não é só capaz, mas Ele está disposto a nos livrar de muitos males. Que Ele tem capacidade, nós sabemos disso. E Ele então diz assim: Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. E aqui a gente está diante de uma beleza singular do cuidado de Deus. É o que foi cantado aqui. Deus cuida de mim, o cuidado de Deus. E a gente está aqui diante dessa beleza, desse cuidado do Senhor, que a segurança que Deus tem por nós, ela permanece inalterada. Não só inalterada, mas intransponível.
Ele nos leva para um lugar onde ninguém pode nos atingir. Este é o Deus protetor a quem nós servimos. Alguns anos atrás eu tive uma experiência de ter entrado na minha casa, de terem feito uma arruaça lá dentro, de terem esvaziado tudo que eu tinha lá, fizeram uma bagunça total, e a gente se sentiu impotente, sem saber o que fazer, sem saber naquele momento o que realmente, como agir. A minha esposa ficou parada no meio do quarto, com as roupas atiradas pelo chão, aquele cenário tão ruim para os nossos olhos, para o coração. E aí eu pedi para ela descer, ficar um pouco lá embaixo, e eu sabia que eu tinha o cuidado de Deus para com a minha vida. Eu sabia que o Senhor era a nossa segurança, e que foi bom a gente não ter chego no momento em que aquelas pessoas estavam ali dentro, e que eu vi que eu havia passado na casa de um parente, eu tinha a proposta de chegar em casa antes, mas no caminho o Senhor mudou meu coração para passar na casa de uma pessoa e orar por ela. E eu percebi que a ação de Deus na minha vida não era simplesmente para abençoar aquela pessoa, mas para que Ele pudesse proteger a mim mesmo. E eu louvei a Deus por isso, porque Ele mantém sempre o seu cuidado conosco. Este é um Deus que se compadece das nossas fraquezas, faz isso na sua própria fidelidade, porque Ele é um Deus fiel. A expressão bem severa deste salmo diz que Deus é o nosso escudo. Ele é o meu escudo e broquel, que me parece ser a mesma palavra, parece sinônimos. Broquel, um escudo menor, tá? Mas Deus sempre será o nosso escudo, para se colocar entre nós e o nosso adversário. O nosso adversário nunca vai nos encontrar, nunca vai nos alcançar se Deus não permitir que isso aconteça, porque Ele sempre será o escudo que vai nos proteger entre nós e aqueles que nos perseguem. Então o salmista tem certeza disso, de que Deus é o seu escudo. Deus é o nosso escudo, mesmo quando a gente não entende Ele. E talvez você não entenda Deus muitas vezes. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que comigo isso? E muitas vezes nós não entendemos. Eu trouxe para você uma ilustração de um jornalista, um ex-ateu, chamado Lee Strobel. Ele escreveu esse livro muito interessante, chamado Defesa da Fé. Não sei se você já leu, mas se você não leu Lee Strobel, Defesa da Fé, leia. Leia esse livro, porque ele é muito interessante. Ele lida com coisas que ele tinha na sua incredulidade, de que se há um Deus tão bom, porque coisas tão ruins estão acontecendo no planeta. Se há um Deus tão bom, porque há doenças, enfermidades, coisas graves. Mas, enfim, ele é muito interessante. Ele é um jornalista que faz entrevista, por exemplo, com Billy Graham e com outros homens notórios da nossa história. Então leia Lee Strobel. Mas eu trouxe para você uma ilustração que ele traz nesse livro, muito interessante, de situações em que nós às vezes não sabemos efetivamente o porquê de algumas coisas, e também não sabemos efetivamente da ação de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus lógico, Deus é um Deus ilógico. Às vezes Deus vem na contramão da história para nos mostrar alguma coisa que nós não entendemos. Então ele traz uma ilustração sobre o urso, a armadilha e Deus. E diz assim, eu vou ler para não perder nenhuma frase, é muito rápido. Pois bem, então imagine um urso preso em uma armadilha e um caçador que, movido pela simpatia, quer libertá-lo. Tenta conquistar a confiança do urso em vão. E, em consequência, tem de dar um tiro de tranquilizante no urso. O urso, no entanto, pensa que isso é um ataque e que o caçador está tentando matá-lo. Não compreende que isso está sendo feito por compaixão. A fim de tirar o urso da armadilha, o caçador tem de empurrá-lo mais para dentro da armadilha
de modo a libertar a pressão da mola. Se o urso, nesse momento, estivesse semiconsciente, ficaria ainda mais convencido de que o caçador era seu inimigo e estava querendo causar-lhe sofrimento e dor. Porém, o urso estaria errado. Chega a essa conclusão incorreta porque não é um ser humano. Kraft deixou a fábula produzir efeito no coração de Strobel. Agora conclui. Como pode alguém estar certo de que essa não é uma analogia entre nós e Deus? Eu creio que Deus faz o mesmo conosco às vezes, e nós não podemos compreender por que Ele o faz, mas que o urso pode compreender as motivações do caçador. Do mesmo modo que o urso poderia ter confiado no caçador, nós podemos confiar em Deus. Talvez você viva uma situação difícil, está sendo empurrado, e talvez você ache que isso será mais sofrimento para você, mas tenha certeza, você tem um Deus protetor na sua vida. Deus está sempre te protegendo, e é por isso que o salmista diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. O cuidado de Deus para conosco exorta que não precisamos ter um medo pavoroso, pois o Senhor e os seus anjos sempre estão nos guardando. Deus sempre está nos guardando, e ele fala aqui de terror noturno, e talvez ele possa estar dizendo sobre coisas que acontecem no obscuro, questões que nós não sabemos, né? Você já ouviu pessoas falarem que talvez Deus te livrou de coisas que você nem sabia? Isso é possível. Então, no obscuro, no terror noturno, ele cita também aqui uma arma que é muito mais ligeira do que esse terror noturno, a flecha, que tem uma velocidade para alcançar impressionante, né? Situações que talvez querem roubar a nossa confiança de Deus ou em Deus. Mas, mais uma vez eu friso, Deus está com você, irmão. Deus está ao seu lado. Aliás, Deus está dentro de você. Ele está contigo. Vejamos aqui, vou dar uma acelerada, o verso seguinte, do salmista, que ele diz que esse Deus, ele é capaz de repelir coisas bem ruins. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não quer dizer, repito, que somos imunes. Nós não somos imunes. Mas quer dizer que nós cristãos somos objetos da atenção especial desse Deus a quem nós louvamos. Nós temos a atenção de Deus, do nosso Senhor. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Então você vai ver tudo e vai perceber o quanto Deus está te protegendo. A sua expectativa em Deus nunca vai se frustrar. A gente se frustra quando olha para o homem, pelas promessas que eles fazem e depois não cumprem. Mas aqui há um Deus que não frustra-nos nunca. Há aqui um Deus que diz e está sempre disposto a cumprir a sua palavra. O nosso Deus protetor, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo. Ó Altíssimo é a tua habitação. Se há alguém que a gente pode recorrer, é esse Deus. Então recorra a Ele, sempre. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus se põe entre o seu povo, para que a gente não seja esmagado. Se Ele não fosse o nosso escudo, o nosso inimigo nos engoliria vivo. Ele nos esmagaria. E Ele gostaria de nos esmagar. Mas Ele não pode fazer isso, porque o Senhor é o protetor das nossas vidas. Ele não pode. Então, Deus é o nosso lugar de proteção. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu acho bem bacana observar aqui o plural desta música,
porque aos seus anjos. Isso aqui me parece que quer dizer que nós não temos o anjo da guarda, né? O anjo da guarda, em função da expressão estar aqui no plural. Porque o Senhor, aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito. Deus comissiona o exército dos céus. Você já imaginou o privilégio que nós temos e a proteção que você tem desse Senhor, que comissiona o exército do céu para manter vigilância sobre você? Então o crente, ele não tem o seu anjo da guarda, ele tem o exército dos anjos para a sua guarda. Essa é uma designação desse Deus que nos protege todos os dias. E ele diz assim: te protegerá em todos os seus caminhos. Não vai te proteger uma semana e deixar outra semana descoberto. Não, ele te protege em todos os seus caminhos, no curso da sua vida, em todas as mudanças que ela nos propor. Aqui há sempre um Deus protetor nos guardando na nossa jornada. E ele diz mais acerca destes seres angelicais, desse exército: eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem em pedras, ou tropece com o teu pé em pedra. E eu acho bem interessante, embora a gente não ouça mais hoje sobre essa questão de culto aos anjos, muito pouco se fala, graças a Deus por isso, porque os anjos não estão por aí fazendo espetáculos, eles não vivem por aí dando show, eles têm um exercício divino, eles têm um papel a cumprir, um ministério a cumprir, a proteger a igreja do Senhor. E eles não ficam apenas vigiando, não é? Eles dão assistência para que você não tropece o seu pé em pedra. Essa administração é bem interessante, para que você não seja destruído. O Deus protetor da sua vida tem um exército ao seu dispor. Ao seu dispor. E ele então, com confiança, diz: pisará o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Em suma, Deus nos fará vitoriosos através da sua proteção. Viveremos momentos difíceis, mas os únicos seres que sabem que o final da história é vitória para cada um de nós é o povo de Deus. O povo de Deus sabe disso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele é sempre o nosso protetor. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ter comunhão com esse Deus, conhecer o nome dEle, é a garantia da sua proteção e dEle levar a gente para um alto retiro, onde as pessoas não vão nos achar. E eu vou dizer para você, em 48 anos de evangelho, haverão momentos na vida em que você vai desejar entrar numa caixinha de fósforo e te colocar dentro de uma gaveta, escondido de tudo e de todos, porque nós não somos imunes a nada, mas nós precisamos ter a certeza que mesmo dentro dessa caixinha e nessa gaveta, o Deus protetor está conosco sempre, sempre. Ele me livrará, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Bom, isso aqui é uma afirmativa real de invocar, ou de orar, ou de pedir
o que mostra claramente que nós não teremos somente momentos tão agradáveis. E ele encerra o salmo, e eu vou encerrar aqui a música. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O resultado desta relação com Deus, desta proteção do Senhor, é uma longevidade, não apenas de dias aqui, mas uma longevidade eterna com o nosso Senhor. O crente que confia em Deus gozará sempre de uma vida protegida por Ele. Se você acredita nisso, aplauda este tão grande e poderoso Deus. Deus te abençoe, queridos.